Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa, eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje a nossa convidada é a Fabiana Lapa. Tudo bem, Fafá? Tudo bem, Elô? Obrigada pelo convite. Ah, imagina, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 37 do livro Jesus no Lar, o Filho Ocioso. Reportava-se à pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa, em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império. Portanto, em vez de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis. Não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores, levianos e ociosos, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositara no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus.
O homem válido e inteligente que admite a existência do eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade por meio da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Então, Fafá, eu gostaria de saber a sua interpretação sobre esse texto. Bom, Elô, olhando esse texto e analisando ele, ele nos permite aí refletir sobre várias coisas, né? Mas a principal delas é sobre que servos nós estamos sendo diante desta vida, né? Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de estar reencarnado nesse planeta, de usufruir de um planeta com maravilhas, né? Com uma natureza farta. E o que nós estamos fazendo em relação a tudo isso, né? Que servos nós estamos sendo, né? Nós estamos sendo aquele servo que estamos usufruindo tudo e mais um pouco do que esse momento nos permite. Nós estamos sendo aqueles servos que estão caminhando no bem, que estão preocupados com os irmãos mais necessitados, né? Ou nós estamos apesar de até agradecer ao nosso Deus por tudo que temos e pedirmos por bênçãos na nossa família, nós estamos esquecendo um pouco, né, de ajudar ao próximo, de servir realmente ao bem e às leis divinas, né? Então, isso nos faz refletir como que nós estamos utilizando o nosso tempo aqui na Terra, né? E até porque, como a própria lição diz, né? O Deus ele é sábio, ele é justo, ele é bondoso, mas ele também se preocupa com a nossa evolução e o que nós estamos fazendo com a oportunidade que nós temos, né? Todos nós também seremos cobrados quando voltarmos para o plano espiritual do que nós fizemos com o tempo que nós tivemos aqui na Terra, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer que nós não viemos aqui a passeio, né? Deus não mandou para a gente, olha, vou te dar a oportunidade de reencarnar para aproveitar essa terra maravilhosa, para você tirar umas férias lá e depois voltar, né? Pelo contrário, Deus nos permitiu reencarnar, nos dando a permissão de evoluirmos como seres, como espíritos, e podermos voltarmos aí para o plano espiritual melhor do que quando aqui chegamos, né? E a gente sabe que a correria do dia a dia, as atribulações, as paixões que a gente tem no mundo, então a questão do dinheiro, vivemos em um mundo onde o consumismo ele cada vez é mais existente na vida das pessoas, então as pessoas estão mais preocupadas em trabalhar muito, em ganhar mais dinheiro, em ter mais coisas, e muitas vezes se esquecem da parte moral, da parte espiritual, do que ele está fazendo com todas essas possibilidades que Deus está permitindo ele ter nesta vida, né? Então, são reflexões que faz a gente pensar em várias nuances aí deste tema, né? Então, assim, como dizia Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, também de nada adianta a gente está indo na igreja, está indo num centro, está indo num templo, a gente está lendo o livro e não colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo, né? É como um médico, não adianta uma pessoa estudar há anos medicina e não colocar em prática, e não salvar vidas, e não ajudar pessoas doentes, né? É lógico que ele vai levar aquele conhecimento com ele, só que ele não fez o bem com tudo aquilo que ele tinha em mãos, né? E assim com nós, né, seres humanos que estamos aqui na Terra, que temos aí uma vasta oportunidade de aprender, de evoluir, de conhecer, né? A gente não pode mais alegar ignorância, né? Já passou o tempo em que a gente éramos seres ignorantes e que fazíamos as coisas apenas por impulso, sem saber o que é certo e o que é errado. A gente já sabe o que é certo e o que é errado, né?
E aí a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com o que a gente sabe, com o que a gente já aprendeu, né? Então, assim, às vezes, quando a gente fala em praticar a caridade, muitas pessoas podem imaginar, mas como que eu faço, né? É difícil, ocupa muito tempo, por onde eu começo, né? Então, o que eu sempre digo é assim, muitas vezes, às vezes a gente não sabe por onde começar, né? E eu sempre falo, vamos pedir aos nossos mentores espirituais para colocar nos nossos caminhos oportunidades de evolução, oportunidade de ajudar o próximo. Vamos falar com as pessoas que a gente conhece, que a gente está disposto a ajudar alguém, a ajudar o próximo. E com certeza Deus vai colocar no nosso caminho essas oportunidades. E ao longo da nossa existência, a gente tem N oportunidades de ajudar o próximo. E muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, a gente sequer se dá conta desta oportunidade, né? Então, eu acho que vale a pena ir todos os dias, né? Quando a gente acabar o nosso dia, a gente pensar, poxa, o que eu fiz, né, para contribuir com a humanidade? O que eu fiz para contribuir com o dia de alguém, sabe? Às vezes a gente não precisa muito, às vezes uma palavra para uma pessoa que necessita de uma palavra, às vezes um consolo para uma pessoa que precisa de um consolo, um sorriso para uma pessoa que precisa de um sorriso, né? É lógico que a gente tendo a possibilidade de ajudar mais, enfim, ou oferecendo alimento, ou oferecendo o nosso tempo, eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que buscar essas maneiras da gente ajudar de forma mais eficiente cada vez mais, porque o mundo ele está passando por um processo de regeneração, né? E não cabe mais a nós ficarmos sentados esperando a oportunidade de fazer o bem, né? A gente tem que já acordar durante a manhã e já pensando o que eu posso fazer para ajudar aí esse mundo, né? Esse momento, esse processo de evolução do mundo, né? E muitas vezes as pessoas se preocupam muito também, Elô, com a questão de, mas eu dou dinheiro, eu não sei o que a pessoa está fazendo com dinheiro, ou então eu estou dando ajuda, mas eu não sei se a pessoa está realmente usufruindo dessa ajuda de forma adequada. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em ajudar e não depende de nós e não nos interessa o que a pessoa vai fazer com a nossa ajuda, né? O que é importante é que a gente faça a nossa parte e que a pessoa ela vai ser, obviamente, cobrada pela parte dela, né? A gente não pode deixar de ajudar o próximo pensando no que ele vai fazer com a nossa ajuda, ou pensando que, de repente, ele não vai usufruir aquilo que nós estamos dando de forma adequada, né? Então, assim, a gente precisa sempre refletir que nós tivemos por merecimento ou até por aprendizado, estamos numa condição melhor nessa vida, né? Então a gente não passa fome, a gente tem um lar, a gente tem uma família, mas nós às vezes esquecemos que essa não é a nossa única vida, né? Que a gente vai voltar. E nem sempre a gente vai voltar nas mesmas condições, né? Amanhã podemos ser nós que estamos ali, dependendo de alguém, para nos alimentarmos, né? Para termos o que comer. Então a gente está no momento aí da Terra que a gente realmente precisa refletir que servo que nós estamos sendo, sabe? Como que a gente vai, o dia que chegar a nossa partida para o plano espiritual, o que a gente realmente fez com esse tempo que nós tivemos aqui na Terra, né? É lógico que eu não estou dizendo para que as pessoas precisam aí, né, viver somente de doação, somente, né, largar os seus empregos para ir trabalhar numa ação social. Mas porque a gente também precisa cuidar da gente, precisa cuidar da nossa família, né? Mas a gente precisa sim se preocupar em auxiliar aqueles que estão com menos oportunidades que nós, né? A gente precisa nos preocupar na nossa evolução, porque quando a gente ajuda o próximo, pode ter certeza que nós somos muito mais ajudados.
quando a gente ensina, né, para uma pessoa alguma coisa, normalmente nós que aprendemos muito mais com essas pessoas. Então, a gente, por todos os caminhos que a gente for em relação à caridade, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, né? E só depende de nós fazermos esse mundo, esse planeta, um mundo de realmente regenerado, sabe? Um mundo realmente bom para se viver, um mundo feliz, um mundo onde as pessoas se preocupam com as próximas, um mundo onde todos são tratados com respeito, com dignidade, com humanidade, sabe? E se cada um fizer um pouquinho, né, a gente consegue mudar o mundo como um todo, mudar tudo, sabe? Então depende de cada um de nós. Eu confesso que eu sempre me preocupo muito com essa questão e eu sempre acho que, sabe, eu estou fazendo pouco, né? Eu acho que essa é a preocupação de todo mundo, que já está nesse meio de ajudar o próximo, de tentar, né, transformar esse mundo num mundo melhor. Mas eu sempre peço todos os dias que Deus aí coloque o momento certo e as coisas certas no meu caminho, que eu siga sempre o caminho de Deus, que eu siga assim sempre o caminho aí, os ensinamentos de Jesus, e possa aí oferecer o meu melhor para aqueles que eu possa contribuir, mesmo que um pouquinho, sabe? E aí é mais ou menos isso que eu refleti sobre a lição, sobre quais servos nós estamos sendo e que servos nós queremos ser. Ai, que lindo, Papá, sensacional. Tem muito completa a sua interpretação. Eu também faço esse exercício quando eu acordo, já penso, nossa, como é que eu posso transformar a vida de alguém? Como é que eu posso transformar a minha vida, né? Que a gente sabe que está aqui sempre para aprender, para melhorar. E quando eu comecei a ler esse livro, eu li 2 vezes esse livro, Fazendo Evangelho no Lar, eu falava, gente, todo mundo tem que ter acesso a essa informação. Essas Uhum. informações que Jesus fala aqui são preciosas, é o caminho da nossa felicidade. Então, por isso que foi na pandemia que eu tive a ideia de falar assim, vou gravar, vou chamar as pessoas para falar. Então, é uma forma também da gente elucidar as pessoas, de trazer Sim, informação, de trazer a reflexão, porque a gente não tem mais tempo de perder tempo. Não vamos perder exato. mais tempo, né? Como você mesmo falou, nosso planeta tem muito que regenerar, tem muito que evoluir. Nós podemos transformar nosso planeta num planeta feliz e depende de cada um de nós fazendo essa atitude. E muito legal você também falar sobre a doação, sobre o auxílio, né? Sobre você fazer a sua parte sem ficar pensando, o que o outro vai fazer, Uhum. cada um tem o seu destino. E Deus, ele sabe de tudo, ele é onipotente, onipresente, então nós estamos fazendo a nossa parte. Se a pessoa não está utilizando da melhor forma, aí É, é uma questão dessa pessoa, mas a gente está seguindo o nosso coração e fazendo a caridade, auxiliando, né, amando o próximo, é. então achei muito legal o que você trouxe aí de exemplos e de transformação que a gente pode fazer. Então, eu gostaria de agradecer Eu que formalmente aqui agradeço. a Fabiana Lapa, muito obrigada aí por trazer aí a sua reflexão. E você que está assistindo, ajuda a divulgar esse projeto, compartilha, curta, se inscreva. Ficou alguma dúvida? Quer comentar? Comenta sim. Vamos falar a respeito, contribui com o seu entendimento dessa passagem. O livro Jesus no Lar está no site para busca na internet, pode comprar, tem PDF, ok? E muito obrigada a todos. Obrigada, Elô. Imagina.